Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IBGMcast, o podcast do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. E hoje a gente traz aqui um assunto polêmico. O assunto é o uso do ouro de 10 quilates no mercado joalheiro. E para essa conversa recebemos o empresário e proprietário da Elo Joias, uma fábrica localizada no Rio Grande do Sul, Cláudio Sarginieski. Errei? Certinho, é isso mesmo. O Cláudio hoje tem anos de experiência e vai nos falar um olhar sobre esse mercado, que é inovador e que divide opiniões. E ele comercializa o Ouro 10 no Rio Grande do Sul, que é um estado atípico, que há anos já está aberto para esse tipo de joias, né, Cláudio? Isso, exatamente. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer participar desse podcast. Então, assim, a gente começou... Antes de tudo, eu quero apresentar meu colega de bancada, gente. Eu esqueci que ele na verdade, ele dispensa apresentações. Que ele é o nosso velho companheiro, uma pessoa que traz paz, calma e muita lucidez aqui para esse programa, que é o Manuel Bernardes, que ele é vice-presidente de capacitação e inovação do IBGM. Seja muito bem-vindo, Manuel. Eu agradeço o convite, é um prazer estar sempre com vocês. E eu acho que o podcast é uma fonte inesgotável de boas inspirações e de boas informações. Então, me sinto lisonjeado de participar do podcast. Ai, que bom. Ainda mais tendo o Cláudio hoje aqui, que é um assunto muito palpitante, muito atual, que certamente vai interessar a todos os ouvintes. Antes de começar a falar sobre o Ouro 10, vamos falar sobre a sua história? Você pode se apresentar para a gente? Muito bem. Então, eu sou o Cláudio, proprietário da Elo Indústria de Joias. Eu comecei no ramo há praticamente uns 15 anos atrás. Eu tinha 19 anos, comecei trabalhando na banca, né? Antes disso, até vou compartilhar aqui com vocês também uma outra parte da minha história. Eu sou originário de uma família muito humilde, né? Morávamos no interior de uma cidade pequena chamada Barão de Cotegipe, no Rio Grande do Sul. Então, eu comecei a trabalhar quando eu completei meus 17 anos. 18 anos, fui trabalhar na cidade, dava 6 quilômetros até a cidade, o lugar onde eu morava, né? Então, tinha alguns amigos meus, amigos não, tinha uma família de amigos nossos, né, que trabalhavam na construção civil. Então, meu primeiro trabalho, posso dizer assim, foi relacionado a isso, né? Eu comecei a trabalhar com eles na parte de construção. Eu era servente de pedreiro, né? Então eu trabalhei ali uns 6 meses, mais ou menos, onde logo após isso um primo meu, né, em uma sociedade, na verdade com um senhor que já fabricava joias antes, eles abriram uma fábrica, uma indústria de joias. Então ele me convidou fez a proposta para eu trabalhar com eles na produção, né? Então foi aí que eu comecei, na parte mais, posso dizer assim, mais grossa da indústria, né? Parte de acabamento, de laminação, polimento. E aí, a partir disso, eu fui para outras partes, como montagem de peças e tudo mais. Eu trabalhei praticamente 2 anos, né? 2 anos dentro da indústria. E aí eu virei representante comercial dessa empresa. Eu tinha 21 anos então, né? 21 para 22. Eu comecei a viajar para atender as joalherias. Então, assim, nesse período desses 2 anos que eu trabalhei na indústria, eu tinha a visão seguinte, que aquele produto era uma joia, né? Que aquilo, né, era um produto joia, porque antes eu não tinha acesso a uma joia realmente. Por causa da minha questão financeira, meus familiares não tinham, né? Eu não sei, a única joia que eu vi era a aliança do meu pai e da minha mãe, né? Então, eu não tinha acesso a uma joia, não sabia o que era uma joia realmente. Então, para mim, uma joia era aquilo que eles tinham me ensinado a fazer, que tinha um acabamento, posso dizer assim, um acabamento muito ruim. A fábrica tinha um acabamento ruim? E não só a nossa fábrica, como outras fábricas do Ouro 10. Tinham aquela mentalidade assim, é Ouro 10, então a gente pode fazer de qualquer jeito, posso dizer assim. E isso há, então, 15 anos atrás, né? Acredito que, com certeza por isso, o Ouro 10 ele não evoluiu mais rápido, não veio para outras regiões do Brasil mais rapidamente.
pela questão de acabamento mesmo. Acabamento, modelagem, qualidade em si do produto. Não falando de teor, mas falando da questão de qualidade de acabamento. Finalização. Exatamente. Acabamento me refiro como um todo, assim, desde montagem. As peças muitas vezes não saíam até 100% retas até, sabe? Então, não era um material legal, assim. Nessa época que você começou, já trabalhava com ouro 10? Sim, o ouro 10 ele existe no Rio Grande há muito tempo. Né? O Manuel estava falando que é uma questão cultural lá, né, Manuel? É porque na Europa já convivia com ouro 9, 10, 14, 18. Então, as populações de origem europeia já tinham contato com essa possibilidade, já vinham para o Brasil com essa possibilidade, e, portanto, não era novidade para eles. Eles estavam mais dispostos. Além de tudo, uma grande parte dos europeus que vieram de origem do norte da Europa, ou mais para o lado eslavos, alemães, eles têm esse negócio da economia também, de não exibição de poder econômico. Então, tudo isso convergia para uma questão interessante. O ouro 10 era mais barato, não era uma venda que chamava tanto atenção, uma peça chamava tanta atenção, então estava mais inserido dentro da cultura local. Eu acho que foi por isso que floresceu melhor no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que são os países que têm essa tradição europeia mais marcante. Quando você identificou essa má qualidade final aí das peças, o que você resolveu fazer? Eu identifiquei quando eu virei representante comercial da empresa, que foi aí que eu tive acesso a outros tipos de mercadorias, principalmente no ouro 18 e até mesmo no ouro 10, em outras indústrias que estavam à nossa frente, né, em questão de qualidade de acabamento, né? Então eu ia atender o lojista com o meu produto, e aí eu comecei a fazer a análise, né? Eu chegava, via a vitrine do comerciante, né? do dono da joalheria, e via produtos diferentes, produtos com um polimento melhor, com um acabamento melhor. Então, assim, de início eu tive uma dificuldade muito grande para vender aquele produto, porque o meu produto, além de eu ser um gurizinho de 21 anos, né? Viajando vendendo joias, abrindo mercado com um produto de qualidade inferior ao que já se tinha na época, eu tive uma dificuldade muito grande para conseguir vender isso. Então, eu comecei a moldar, né? Inclusive até a cabeça do meu chefe. Na verdade, assim, eu trabalhei, o meu primo ele foi sócio nessa empresa por alguns meses só, depois ele se desvinculou e continuou, né, o senhor que era o proprietário, né? Então, ele tinha a mente um pouco mais fechada assim, para a inovação, fazia aquilo, era aquilo e pronto, né? Mas aí eu comecei a moldar, tanto que eu convenci ele na época a gente fazer um curso de preparação de ligas metálicas, né? Para a gente evoluir a nossa liga. Porque assim, ouro 10, há 30, 20 anos atrás, para mais, tudo que era produzido era numa liga mais cobreada, uma liga mais avermelhada, que não tinha tanto brilho também. E aí foi mudando, o pessoal foi mudando a coloração do 10, foi partindo para ligas novas, onde trazem, se aproximam mais do ouro 18, entende? Então, assim, a gente fez esse curso e aí a gente começou a melhorar a mercadoria, partindo da liga. Começamos a melhorar a questão de acabamento também e deu mais isso dentro dentro de 2 anos que eu fui representante comercial, que eu trabalhava para ele, a situação não estava muito bem para ele financeiramente e tal, ele me fez a proposta. Você virou proprietário da indústria. Para eu comprar a empresa, exatamente. E aí eu aceitei, né? Já era Elo nessa época, o nome? Não, era outro nome. Então, eu aceitei, sempre tive pronto para um desafio, né? Até hoje, acho que vou passar a minha vida inteira assim, né? Sempre gostei de um desafio. E aí eu comprei a fábrica dele. Eu até falei, antes de a gente começar aqui a conversa, o bate-papo, sobre o preconceito com relação ao ouro 10, né? Você falou que antigamente, há 15, 20 anos atrás, o ouro era cobreado.
E eu conversei recentemente com um joalheiro que falou, não, eu não mexo com ouro 10 porque a coloração dele é diferente, ele tem uma cor mais cobre, ele não é puro, assim. Existe ainda muita resistência com relação... Por que vocês ainda não abriram fronteiras além do sul do Brasil? Na verdade, assim, hoje poucas indústrias trabalham ainda com essa liga mais cobreada, essa liga mais avermelhada. Todos já se atualizaram em questão de coloração e tudo mais. Muitas empresas também, assim como nós, investimos muito em tecnologia. Hoje, o maquinário que eu uso na indústria para produção da nossa mercadoria é a maior tecnologia, é o maquinário com a maior tecnologia do mundo. Entende? Então, assim, o que o fabricante de ouro 18 está usando para fabricar a mercadoria de ouro 18, eu estou usando para fabricar a mercadoria de ouro 10. Entende? Vamos explicar, vai lá. A diferença de ouro 10, 18 e 24 quilates. Então, ouro 24, ele é 100%. Ele é chamado de ouro 1000 ou ouro 999. Tá? Ou seja, a cada quilo de ouro 24 tem 1000 gramas do metal ouro, ou seja, sem mistura nenhuma. Né? Ouro 18 é 750, ou seja, 750 gramas em 1 quilo de metal. 75%. Exatamente. E ouro 10, 41,6% de ouro na mistura. E 58,4% de mistura. O que é a mistura? O que é a liga? Todas as ligas metálicas geralmente são baseadas em cobre, prata, zinco, irídium. O irídium ele é um metal antioxidante que é utilizado muito nas ligas de ouro 10 e evita a oxidação. Então tem muita gente assim, não vai escurecer, não vai não vai ter um problema, não vai oxidar. Então assim, hoje as ligas elas estão vindo com esses metais que diminui a possibilidade de oxidação. É muito raro acontecer assim essa parte de oxidação de uma peça. Tanto que se raramente acontecer, por questão da pessoa ter ácido úrico ou, enfim, não conseguir usar a peça, é muito raro. A gente faz uma troca, por esse motivo, uma troca de peça a cada 3 meses, uma peça, assim, eu acho. Nem lembro a última vez que a gente trocou uma peça por esse motivo assim, sabe? Eu acho que, como o Cláudio falou, houve uma evolução extraordinária da tecnologia. Essa tecnologia, tanto a metalurgia, ou seja, as ligas hoje não são feitas com os metais que a gente fazia há 10, 15 anos atrás. Existe uma enorme mistura de materiais que a custo baixo, porque são metais que não são caros e que permite as mesmas propriedades físico-químicas das ligas antigas. E, inclusive, a cor. Inclusive, o tom de cor você pode variar em função da liga. Não é mais acobreado? Não, é absolutamente a mesma cor do ouro. Vamos lá, você tá vestindo as suas peças, que são de ouro 10? Exatamente. Em ouro 10, e a tonalidade é a tonalidade praticamente do ouro 18. A gente consegue identificar se uma peça dessas para identificar que uma peça dessas é ouro 18, só colocando uma peça de ouro 18 junto. É uma diferença muito pequena. O ouro 10 ele é levemente mais claro do que o ouro 18. Mas tem uma diferença no peso também. O peso ele altera, na verdade, 30% para menos, né? Então, se uma peça de ouro 18 pesa 1 grama, então de ouro 10 vai pesar 0,70. Isso é um atrativo para a questão do valor, né? Como a mercadoria é comercializada considerando o valor em gramas, né? Considerando a gramatura da peça, então, logo, uma peça no ouro 10, ela vai ser mais barata também pela questão do peso. A densidade, o ouro é um metal muito, muito denso. Então, as outras ligas são mais leves. Então, para cobrir a mesma volumetria, o peso vai ser menor. Então, você tem uma dupla economia. Menos ouro, que é um metal muito caro, menos peso. Então, essa combinação perfeita cria um círculo virtuoso que faz com que a joia, mais ou menos metade do peso, né, Cláudio? Mais ou menos. Metade do preço de mercado. Isso, metade exatamente. Do preço. É exatamente a metade do preço. Se você pegar essa peça aqui em ouro 10, numa joalheria vai custar, um exemplo, 10 mil, no ouro 18 ela vai custar 20 mil.
né? Tanto para a venda final, quanto automaticamente para o lojista também é a mesma diferença, né? E por que vocês não conseguiram avançar para além aí dos estados do sul, que é colonizado por europeus? É uma questão cultural? Na verdade, sim. O que acontece? Eu iniciei no Rio Grande do Sul, abrangi Santa Catarina e parte do estado do Paraná, que é onde o pessoal começou a ter uma aceitação maior pelo ouro 10. Porém, o restante do país ainda tem uma certa resistência. Mas eu vejo que é com certeza uma resistência cultural, né? Uma resistência cultural. Tem muito lojista que já está aceitando o ouro 10, já está comprando, até em outras feiras que a gente participa, o pessoal de fora, do Nordeste, vem e compra ouro 10 com a gente. E não é só compra com nós, mas acontece a reposição, que é um ponto extremamente importante nessa questão, porque eles estão repondo porque venderam, entende? Então, o ouro 10 está começando a ter uma aceitação muito grande no restante do país. Claro que deve demorar um tempo para ter toda essa mudança, mas toda essa mudança, não digo que vai ser uma mudança do 18 para o 10, jamais. O consumidor que compra 18 vai comprar ouro 18. Tem aquele consumidor que vai dizer, não, eu quero o melhor, quero um melhor. Não em sentido de qualidade de peça, mas eu quero um teor maior, quero uma peça com mais teor. Vai coexistir aí todas essas gramaturas. Exatamente. Para te dar um exemplo que sintetiza bem essa questão que o Cláudio está falando, é simples. Por exemplo, quando você vai comprar um diamante, você pode comprar um diamante com a cor absolutamente branca, translúcida ou um pouco de amarelo. Tudo é diamante e vai custar preços diferentes. Se ela tem um pouco de defeito, custar diferente. Então, o que o Cláudio está falando voltando um pouquinho atrás, Rafaela, cultural é porque nós fomos colonizados por portugueses e em Portugal não podia ter nenhuma peça com teor menos que 18 quilates. Só usam 18, exatamente. E lá, inclusive, em Portugal, era ouro 19, nem era o ouro 18, é 19 o título. Então, isso era contra a lei você fazer uma peça que tivesse uma gramatura, uma titularidade menor do que 18. Então, isso ficou arraigado na nossa história, no nosso comportamento, na nossa cultura. É claro que depois, né, que a gente não é mais, ficou independente de Portugal, a lei mudou. Hoje a lei brasileira diz que tudo acima de 10 quilates é considerado joia. Tudo 10 acima são considerados joias. 10 abaixo, não. Então, quando você compra uma joia de 10 quilates, ela tecnicamente, pela lei brasileira, é uma joia. E essa relação com o consumidor? Eu, enquanto consumidora, você pega uma joia com esse brilho, eu não sei diferenciar 24 de 18 para 10. O IBGM está contratando uma pesquisa para avaliar onde é que está o nível de resistência. Se é nas equipes de venda das joalherias, que por anos valorizaram o 18 quilates, dizendo que ele era o ouro bom e que o resto não era o ouro bom. Então, isso é um erro de percepção que foi plantado durante muito tempo. Então, você tem que desconstruir essa imagem. E nós não sabemos o que o consumidor realmente pensa. Se ele desconhece simplesmente que é possível ter a titularidade 10, 14, 18, ou se ele tem alguma noção negativa sobre isso. Eu posso falar. Eu não respondi essa pesquisa ainda então, não fui consultada. O que você acha? Mas enquanto cidadã comum, que não entende nada de joia, eu só fui saber a diferença entre o ouro 18 e 24, nem sabia da existência do 10, quando eu comecei a trabalhar no setor de mineração. As pessoas comuns, elas não sabem o que é ouro 18 e o que é ouro 24 quilates. Então, se for esse o caso, é mais fácil você fazer uma campanha de explicar eticamente o que é ouro 10, o que é ouro 14, o que é ouro 18. Até porque eu preciso explicar para o consumidor, porque, claro, aqui nós todos somos profissionais, o ouro 24 ele é muito mole, não dá para trabalhar ele. E ele amassaria, todas as joias amassariam rapidamente. Ai, que legal. Então, não há joia de ouro, é muito raro uma joia de ouro puro, porque ela é frágil, é extremamente frágil. Olha isso. Ela é densa, pesada, mas é fácil de arranhar. Então, por isso que usa-se liga, para tornar a joia mais resistente. Essa liga pode ser de 18, 14, 10. Se não houver resistência por parte do consumidor, apenas desconhecimento é mais fácil.
a gente tem que trabalhar só com a linha de frente, que são as equipes de vendas das joalherias. Se houver uma percepção negativa, é mais complexo, você tem que explicar tecnicamente e eticamente que o ouro 10 é tão bom como performance na joia como um ouro 18. É uma questão de escolhas que o consumidor vai fazer, o que ele quer para ele, e essas escolhas passam não só pelo desejo, mas pela possibilidade econômica também. Não adianta eu querer uma peça 18 e não poder comprá-la, e é preferível ter uma joia de 10 que tem a mesma performance enquanto joia. Ela carrega o mesmo simbólico da emoção, da afetividade, do amor. Então, todo aquele arcabouço simbólico, ele está presente ali e a um custo menor. É uma forma de democratizar, né? De fazer com que mais pessoas tenham acesso à joia. Exatamente. Até eu friso muito a questão da juventude, do jovem de hoje. O jovem de hoje é muito raro o jovem que usa ouro. Eu digo jovem na faixa de até os 25 anos, por exemplo. Me excluiu. Eu achei que você fosse falar até uns 45. Não, hoje, a partir dos 30, 35, o consumo do ouro hoje está no pessoal da faixa etária acima dos 30, 35, assim, o maior consumo de ouro. Então, o que acontece? Se a gente não trazer o jovem a consumir ouro, que seja 10 ou que seja 18, eu vejo que o 10 é o caminho pela questão do poder aquisitivo, né? Do valor. Exatamente, questão do valor mais acessível para o jovem, né? Então o jovem está começando a trabalhar, começando a ter o seu sustento e tal, vai investir numa joia. Talvez não consiga chegar num valor tão alto quanto é o 18. Esse é um fator muito determinante para a gente incluir o ouro 10, né, na venda da joalheria. E nós sabemos o quão importante é começar cedo a associar a joia com essa questão emocional. Quando a pessoa compra a primeira aliança, por isso que a aliança é um fator muito importante, que a primeira relação afetiva, supostamente mais duradoura ou mais relevante que a pessoa tem, que ela seja marcada como uma joia em ouro. Se ele não pode comprar em 18, que compre em 10. Mas ele vai, de alguma forma, fazer um processo iniciático com o consumidor. A partir daí ele vai associar e ele vai gradativamente aumentando, de acordo com a evolução econômica dele, as possibilidades de passar para outras possibilidades de consumo. Ouro 18, ouro com diamante, joias com ouro diamante. E é importantíssimo a gente, desde o primeiro momento, fazer uma educação para o consumo, para as gerações mais novas, de forma que nós garantamos que em 10, 20, 30 anos à frente, nós teremos consumidores para os nossos produtos. E existe uma outra questão que eu percebo, é assim, a nova geração é muito preocupada com a questão da sustentabilidade, né? Tanto que tem algumas indústrias de joias que só trabalham com joias recicladas, né? E pensando por esse aspecto, a joia de 10, ouro 10, ele é mais sustentável, né? Porque ele usa menos mineral ali para poder ser feito. Então, assim, seria até uma espécie de campanha educativa para essa nova geração. É paradoxal, porque eu vou ter que minerar outros metais. Então, mas quando você tira o ouro, a prata tá junto. Não, os outros metais, cobre por tá exemplo, junto com ouro. Qualquer que seja, zinco, qualquer outro metal que faz parte, é fruto da mineração. A mineração ela tem que ser ecologicamente adequada, de acordo, respeitando o meio ambiente. Esse é o ponto. Isso. E eu tenho desconfio muito de quem fala muito de ecologia sem ter uma questão muito declarada. Por quê? Tá certo, eu posso reciclar o ouro, e eu não sei se esse ouro é oriundo de minerado em terras indígenas. Eu não posso dizer que ele foi roubado na Avenida Paulista e depois reciclado. Quer dizer, então essa noção da pureza desse objeto é discutível se você não tem o blockchain, se não tem o caminho, a rastreabilidade por onde ele passou. Então, eu tenho um pouco de precaução com essa questão. Mas a mineração, a mineração está em tudo que nós consumimos, tudo depende da mineração, é impossível viver sem. Desde a água, né? A questão fundamental para o ser humano. A questão é que a mineração seja sustentável do ponto de vista de respeitar o meio ambiente. Esse é o primeiro ponto. Quanto ao uso do ouro,
é muito interessante sob esse ponto de vista. Eu falo assim, quase ideológico, que ele é um produto que não perece, não é perecível. Você pode ter joias de 5.000 anos, 4.000 anos e indefinidamente reciclando esse produto, e ele vai estar sempre perene, então ele gasta menos, é um consumo menos desperdício do que outros tipos de minerais e outros produtos. Então a joia tem esse imenso valor. Além de ser o depositório afetivo, simbólico, ele também tem essa ideia da permanência, essa ideia de permanência. É por isso que todo mundo fala assim, porque o amor é para sempre, eterno. Porque é eterno. Que a joia por causa da aliança joia eterna. O ouro não vai estragar, não vai modificar, não vai deteriorar com o tempo. Mas tem um aspecto que a gente não considerou aqui, que é a questão geopolítica e a questão econômica. A gente está vivendo num momento de muita estabilidade, né? Guerras. E o ouro é usado como lastro, como reserva por países. Isso fez com que o preço do ouro explodisse, né? Nunca na história da humanidade o ouro teve tão caro. Então, você trabalhar com uma joia com menor teor garante que ela chegue, que as pessoas possam adquiri-la, né? Que tenham acesso. Que tenham acesso, exato. Na verdade, assim, eu, só continuando a minha trajetória, vai se encaixar nesse assunto. Então, eu comecei a atender no Rio Grande do Sul, fomos para Santa Catarina, a gente atende presencial até hoje uma parte do Paraná, e a gente começou a fazer as feiras. E nós, praticamente, as regiões onde trabalham com ouro 10, hoje a gente atende praticamente todas essas regiões. Então, eu, no meu projeto de expansão, em conversa com a minha equipe, disse, olha, o que a gente vai fazer agora para continuar esse crescimento? Vamos começar a trabalhar com ouro 18? Né? A gente fabrica ouro 18, na verdade, assim, nós somos uma indústria que é referência no ouro 10, né? Porém, toda a nossa linha a gente fabrica também no ouro 18, com brilhante, enfim, conforme o cliente precisar, a gente fabrica. Mas o nosso carro-chefe é o 10K. Eu insisto muito no 10K, porque eu vejo um futuro muito interessante para o 10. Então, assim, em conversa com o pessoal, eu falei, olha, vamos começar no 18. Mas aí a gente ficou meio vago ali. O que aconteceu uns 2 anos atrás? No início do ano passado, na verdade. Junto com a economia fragilizada, né? Nossa economia realmente está muito fragilizada. O poder aquisitivo do nosso consumidor não está bom, né? Está defasado. Então, e outra, o aumento do metal, né? A questão econômica com o aumento do metal me fez regredir esse processo. Eu pensei, não, vamos dar um pontapé e manter no que a gente já sabe fazer muito bem, né? No que a gente já é, vamos dizer assim, especialista, e alavancar isso. A gente tem uma paixão pelo ouro 10. Então, vamos fazer funcionar o ouro 10 em outras regiões. Vamos investir em mais tecnologia, vamos investir em divulgação, em preparação de equipe, para a gente conseguir vender o ouro 10 para o restante do país. Porque, no meu ponto de vista, assim, eu não vejo nada que impeça isso, que não seja algo cultural, realmente. Né? E assim, o consumidor final, que nem você comentou, eu não deixaria de comprar uma peça de ouro 10. Na verdade, o consumidor final, eu diria assim, a grande maioria do consumidor final não deixaria de comprar, se ele tiver uma boa instrução do material que ele está comprando. Para isso precisa o quê? Preparação de equipe de vendas, do lojista, né, do proprietário de joalheria, precisa ter uma apresentação boa do produto, que eu digo sempre assim, não adianta você dizer, vou colocar aqui umas pecinhas para fazer um teste, vou colocar um pouquinho aqui, já prepara mal o produto, não faz uma boa divulgação, não vai... Falta convicção na estratégia. Exatamente. Quando você começar a trabalhar com produto, você tem que vender o produto, tem que vender, olha, eu tenho ouro 18, essa peça é ouro 18, tem ouro 10, que é num teor com menos ouro na liga, né? Menos ouro na mistura, porém as peças são de boa qualidade, com garantia, com toda a procedência. É extremamente importante falar, por exemplo, a nossa linha hoje, toda a nossa linha de fundição é com pedra moissanite, né? Que é uma pedra de muito alta qualidade. Hoje está na boca do povo, muita gente está comentando. Moissanite? Moissanite. Moissanite, ela é parecida com, se assemelha ao diamante, é isso?
Isso, na verdade, é assim, o Moissanite ele surgiu, pelo que eu lembro da situação, acho que veio surgiu naturalmente com um meteoro. E aí foi extraída, isso há uns 150 anos atrás, e depois foi reproduzida em laboratório, né? Ela é uma pedra que ela está entre a zircônia e o brilhante na questão de dureza. É uma pedra muito mais resistente do que a zircônia e muito mais brilhante, né? Ela se aproxima muito ao brilhante na questão de brilho também. O brilhante ele tem um brilho um pouco mais branco, né? E a moissanite ela tem um brilho um pouco mais assim, tipo arco-íris, assim, furta-cor, sabe? Então, mas são peças magníficas, assim, realça muito na peça. Então, hoje a gente está produzindo ouro 10 com moissanite. Então, a qualidade da peça não é só uma peça em ouro, mas sim uma peça em ouro com uma pedra de qualidade também. Então, assim, eu acho que com preparação de equipe de venda, tentar não denegrir a imagem do material. O que eu digo denegrir a imagem? Muita gente ainda tem o costume de falar, tratar ouro 10, ouro 12 ou até ouro 14 de ouro baixo. Ouro baixo. Ouro baixo, tem essa peça em ouro baixo. Isso é uma fala que você acaba denegrindo a imagem do produto que você está vendendo. A pessoa vai pensar, pô, nossa, vou comprar um ouro baixo. Eu não quero um ouro baixo. Eu não quero um ouro baixo para mim, eu não quero um ouro baixo para dar de presente. Então, é uma fala completamente incoerente com o produto. Errônea, que induz ao erro, a percepção errônea. Uma coisa que a gente precisa chegar, Rafael, é assim, o ouro 10 não é panaceia para tudo. Ele é uma oportunidade de negócios que se abre para economias, para que você democratize o acesso, já que é mais barato. Cada empresa tem que avaliar a sua estratégia e avaliar se deve ou não introduzir o ouro 10 ou se mantiver no ouro 18. E se decidir por ter uma estratégia para o ouro 10, ela tem que ser muito diferente da do ouro 18. Você tem que fazer uma diferenciação de produto, de linha, seja no nome, seja numa marca secundária, não importa, para que não haja conflito na cabeça do cliente. É preciso de muita transparência no certificado de garantia para dizer, olha, esse é ouro 10, ou seja, ela tem tantas partes por 1.400 e... Quanto? 416. 416 de 1.000 por cada 1.000 partes, mas ele é ouro mesmo, ele tem as mesmas propriedades práticas para uma joia, tem o mesmo efeito luminoso e o consumidor vai tomar uma decisão para ele. Então, nós estamos falando de ética, nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de fatores econômicos. São muitas coisas envolvidas numa decisão de adotar ou não o ouro 10. Por exemplo, o Cláudio passa em moissanite, mas poderia ser em diamante. Cada empresa escolhe qual é o mercado e qual é a situação que melhor convém para ela abordar. Nós falamos em ética, é preciso que haja ética dentro do sistema, para que não haja... O cliente ser informado do que ele está consumindo. E o cliente saber exatamente aquilo que ele está comprando. Isso é fundamental. Né? E eu vejo o ouro 10 como uma grande oportunidade de negócio. O IBGM está aqui com essa possibilidade, mostrando para os varejistas e indiretamente para a população que existe essa possibilidade. Cabe a cada empresa decidir a sua estratégia, a sua forma de introduzir claramente, como o Cláudio disse. Voltando um pouquinho na estratégia e na história do Cláudio, você vê que as pessoas têm sucesso não por acaso. Desde o primeiro momento ele percebeu que a qualidade não era boa, passou a investir na qualidade. Hoje ele tem os equipamentos mais sofisticados, tanto para fazer 18 como 14. Ele quer ouvir o cliente, ele está ouvindo o cliente, ele está encontrando as objeções que ele encontra no caminho e está treinando a equipe para clarear essas objeções. Então, para todos aqui tem um script de como você deve fazer uma introdução de uma linha de produtos que seja
para que ela tenha sucesso. É o que ele falou, não adianta você fazer uma pequena quantidade de peça. Eu tenho que ter convicção que aquilo ali é uma oportunidade, eu tenho que saber comunicar com o público de acordo com aquela desenvolvimento daquele produto. Eu estou falando, quer seja com pessoas jovens, quer seja com pessoas com menos poder aquisitivo, de uma maneira adequada. Esse é o grande segredo, você ter coerência na sua decisão, na sua organização da sua empresa. Qualquer uma das soluções é possível e viável, desde que você seja honesto consigo e com o cliente. E lembrar que não é uma opção única, tudo pode coexistir dentro da sua joalheria, né? Dentro do seu varejo. Exatamente. E o Ouro 10 pode ocupar um espaço que hoje ele está disseminado entre as bijuterias finas e as joias de prata. Hoje tem uma opção em ouro que seja economicamente viável para lidar com essa capacidade econômica do brasileiro. Hoje o cliente ele vai até a joalheria, vê a peça em 18, muitas vezes não cabe no bolso dele, ele parte para outro item. Tem outra categoria de produto. Outra categoria de produto. Às vezes assim, se ficar dentro da joalheria, às vezes, comprar talvez uma prata ou um relógio, enfim, perfeito, a joalheria ainda está ganhando com isso. O problema é quando sai da linha de ouro e vai para outra categoria de produto. Aí a gente perde muito nisso. Vai se perdendo a cultura de usar ouro. Isso que eu falo da juventude. A juventude não tem cultura de usar ouro. A gente precisa introduzir na juventude de hoje, para daqui 10, 15, 20 anos, a gente continuar vendendo para esse público. Se a gente não investir nesse público hoje, daqui 20 anos, 30 anos, a gente vai ter que fechar nossas empresas porque não vai mais se vender o produto joia. Né? Juventude hoje, eles estão muito ligados em viagens, em outros itens que não a joia. Né? A experiência no ponto de venda é esse outro grande dilema, porque com o virtual você cria experiências inesquecíveis e às vezes no ponto de venda ainda é muito clássico, muito tradicional. E isso não traz essa experiência inesquecível da compra. Então, é toda uma cadeia que tem que se movimentar. O segmento de joias sempre foi muito conservador e agora está urgindo que ele mude essa postura, passe a ser mais atualizado, sim, do ponto de vista da digitalização dos processos, de falar com essa nova juventude, de mudar a forma como você comunica, sem perder o storytelling, sem perder o emocional, que é o fator decisivo na decisão de compra. Eu tô vendo, assim, ultimamente na rua, né? E quando eu falo que eu vejo na rua do Mato Grosso, assim, que demora mais tempo para chegar do que aqui em São Paulo, no Rio, no Rio Grande do Sul. Homens usando colar de pérola, pulseiras de pérola. Eu falo, cara, que legal, né? Pulseiras de diamante. Tá chegando, né? Assim, a joia tá conseguindo ultrapassar fronteiras, né? E com o Ouro 10 espero que seja a mesma coisa, principalmente pela acessibilidade. Parabéns, Cláudia, aí, por esse projeto, por tudo que você significa para esse setor de Ouro 10 aí, por trazer essa experiência aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, né? E tomara que você consiga avançar no mercado e romper fronteiras. Que a gente possa fazer uma mudança cultural mais rápida. Exatamente. Se todos tivermos uma uniformidade de discurso, vai ser mais rápido. Se a gente juntos trabalharmos por essa uniformidade do discurso, essa mudança acontecerá de forma mais rápida. Com certeza, gente, com essa lição aqui do Manuel Bernardes, nós encerramos o nosso IBGM Cast. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. E antes de finalizar aqui, eu quero te entregar essa caneca, que é o nosso presente para que você se lembre da sua participação aqui. Muito obrigado mesmo. Foi um grande prazer participar. Tá? Acho de extrema importância a gente estar dando andamento nesse projeto. A atuação de vocês é extremamente relevante. Com certeza, sem vocês estar colaborando com isso, não teríamos sucesso, né? E eu acho que vai ser um processo num prazo aí de alguns anos, aí uns 5 anos até todas as regiões comercializarem o Ouro 10, mas com certeza vai entrar. Eu aposto muito nisso. Pessoal, muito obrigado. Então, sigam a gente no Instagram, Elo Joias Oficial. Muito obrigado.
E é isso. Eu Obrigada. queria agradecer o convite de estar aqui hoje com vocês mais uma vez, desejar muito sucesso e, como o Cláudio disse, acompanhe o IBGM Cast, acompanhe o informativo semanal do IBGM, os nossos seminários. A gente faz um esforço brutal para trazer conhecimento e atualidade para o segmento. Obrigado a vocês. Obrigada e até o próximo episódio do IBGM Cast.